Eu achava que Cowboy Bebop ia ser incrível, ia ser uma adaptação muito legal da Netflix. Mas na real, essa primeira temporada, ela é ruim. Seja quanto por uma obra por si só, seja quanto por adaptação. E esse vídeo eu vou comentar com spoilers sobre a primeira temporada para dizer exatamente o porquê. O anime, ele é um poço de referências no sentido de que ele vai trabalhar com diferentes estilos, gêneros cinematográficos. Vai ter western, western spaghetti, vai ter noir, vai ter drama, ação, comédia. Tudo isso faz parte da identidade de Cowboy Bebop quanto anime, e o mais interessante é justamente o fato de que esse anime sabe exatamente o que define cada um desses gêneros e usa isso para tornar uma trama coesa. A série, por sua vez, parece não entender o que cada um desses gêneros significam. E aí parece que eu estou assistindo a um estudante de cinema que é muito entusiasta, mas que não compreende cada um desses gêneros. Então ele vai achar que o que define um filme noir, por exemplo, é você jogar um filtro sépia na imagem. Ou então ficar usando do Dutch angle, o ângulo holandês, que a imagem fica torta, sem nenhum motivo, sem nenhuma serventia, além do porquê sim. E aí justamente coisas básicas que, quando são bem feitas, você nem presta atenção, dentro de Cowboy Bebop, dentro da série, acaba saltando aos olhos justamente pelo fato delas não serem bem feitas, seja por conta de ângulos que eles escolhem para planificar essas sequências, seja por conta da montagem, que é uma coisa que me chamou muito a atenção, porque a montagem bem feita ela passa desapercebida. A mal feita escancara os olhos. Então tem muitas sequências de corte, de movimentação, que não ornam, que não são fluídas. E aí isso constantemente traz uma sensação de que a série ela não é fluida, ela não tem um ritmo interessante. Ela é muito truncada. Isso eu acho muito negativo para a série, até mesmo trazendo a questão da trilha sonora, que é composta novamente pela Yoko Kanno, que ela é uma trilha sonora que ela é muito do bebop, do jazz, do improviso. E aí dentro do live action, o fato da montagem não ser fluida faz com que a trilha sonora não ajude também nesse processo, porque o anime, uma coisa casa com a outra, então tudo é muito fluido, é muito orgânico, é legal de você acompanhar, enquanto que no live action não tem isso. E eu acho que até um problema a própria trilha sonora da Yoko Kanno, porque parece que ela tá ali apenas pelo fanservice, tipo, ah, olha aqui essas notas, essa música que você reconhece se você assistiu o anime e tal. Beleza, mas qual que é a serventia disso novamente? Parece novamente que eu tô assistindo algo feito por amadores e isso é muito incômodo, porque claramente não é algo proposital. Cowboy Bebop se passa num contexto futurista, com diferentes planetas, localidades, espaçonaves, e a série não passa essa impressão em nenhum momento. Tirando o começo e alguns outros momentos muito pontuais, você esquece que é uma trama galáctica. Tudo parece que se passa, tipo, nos mesmos lugares, porque tudo tem uma cara muito parecida. E eu acho que até pior do que isso, é uma cara que é extremamente atual. E eu acho que o anime por si só, ele tinha um pouco dessa urbanidade mesmo presente dentro dele. Por mais que a humanidade saiu do planeta Terra e foi para diferentes planetas, diferentes galáxias, ainda assim tem um pouco de urbanismo ali, muito da realidade nossa mesmo. Mas ao mesmo tempo ele sabia extrapolar isso colocando sequências com espaçonaves, com perseguição de naves, de um planeta cassino. Então tudo isso mesclava-se de uma maneira interessante, enquanto que o live action mesmo, ele tá constantemente com o pé no chão, e eu acho que até de uma maneira ruim, porque a série, ela tem muito uma cara de ser uma produção barata, e eu acho que Cowboy Bebop não deveria ter isso, ele deveria ser um projeto que você vê que foi gasto dinheiro ali para você sentir que, de fato, é num futuro, é num lugar que não é na nossa realidade. E os cenários, eles são muito baratos, eles são falsos no sentido de que tudo parece muito artificial, parece tudo muito plástico, não parece que aquela construção é uma construção. E até mesmo essa questão que eu citei de que o anime tem sequências que são perseguições espaciais, tem o episódio lá da caminhoneira espacial que eu acho maravilhoso, nada disso tem aqui também, então é um outro elemento que não ajuda a passar essa sensação de uma trama galáctica. É algo que poderia se passar nos dias de hoje,
que não faria a menor diferença. Cowboy Bebop é uma trama sobre personagens que são caçadores de recompensa. O Spike, o Jet, a Faye. Então a gente acompanha eles e depois acaba entrando também a Ed e o Aang, que é o cachorrinho, em diferentes situações, passando por diferentes locais, e a gente vai criando um carinho, uma empatia por eles, que acabam se tornando uma família disfuncional, onde muito do passado desses personagens, que fazem parte de quem eles são, aparecem, são meio que fantasmas que os acompanham, e a gente acompanha isso no anime em momentos pontuais, em episódios pontuais, que ajudam a dar uma profundidade maior para eles. Enquanto que o live action pega esse elemento desse passado e torna a principal coisa desses personagens e basicamente a única coisa que os define. E aí isso acaba sendo muito estranho quanto narrativa mesmo, porque eu sinto que, beleza, vocês vão colocar isso no centro da história dos personagens para até criar um senso contínuo de narrativa a ser contada, beleza. Só que eu não sei até que ponto isso acaba sendo interessante, porque todos os três parece que é em torno das mesmas batidas durante 10 episódios, em que nada acrescenta, em que nada é aprofundado em torno desses personagens. Então é muito bizarro que um episódio do live action tem o dobro da duração de um episódio do anime, mas em compensação eles não têm o que acrescentar dentro dessa história. Parece que eles estão esticando uma narrativa além do necessário. E se eu digo que o anime eles acabam formando uma família disfuncional de uma maneira orgânica, que você compra isso, enquanto que no live action, logo no começo, eles estão forçando uma sensação de família entre esses personagens que eu nunca consigo comprar. Da mesma forma que, por mais que os atores estejam ok, eu acho que eles acabam nem sendo um problema, é muito mais por conta da direção e do roteiro que eles têm em mãos, são personagens que eu não consigo me importar. Ai, Arthur, mas você fica comparando o anime com a série. A série você tem que ver por uma perspectiva única do que eles estão fazendo. E eu acho que isso é um outro problema, porque a série, de uma forma geral, ela não decide o que ela quer ser. Ela quer ser algo próprio, que está contando uma história própria, ou ela quer a todo momento emular e trazer coisas e referências ao anime. Ela quer fazer as duas coisas ao mesmo tempo, e eu acho que no processo ela acaba não fazendo nenhuma das duas direito. Porque eu não vejo nenhum problema a série querendo seguir um caminho particular, próprio, mas ela tá constantemente remetendo a situações, a momentos, a falas, a histórias do anime. Então ela tá provocando, ela quer que quem já viu o anime faça essas comparações, faça essas referências. Então é justamente por isso que eu tô seguindo muito por esse caminho. Mas ao mesmo tempo, a série ela quer contar coisas diferentes e seguir um caminho próprio, que eu não vejo como algo ruim, eu vejo como uma coisa positiva. Só que pra mim isso deveria ser desde o começo, deles não abraçarem de fato situações, elementos, momentos iguais ao do anime. Vamos contar a nossa própria versão? Vamos contar a nossa própria versão desde o começo. Mas eles seguram isso muito pro final. E aí o 9º episódio é o maior exemplo disso, que é algo que não tem no anime. Eles voltam pra contar uma história no passado do Spike, do Vicious e da Julia pra gente entender o que aconteceu com esses personagens que levou o Spike a seguir um caminho diferente depois. Eu acho isso legal, só que isso deveria ser o foco desde o começo. E não, parece que é aquelas séries da Netflix que fica interessante quando tá acabando, você tem que passar horas assistindo para no final você ter um vislumbre de algo que pode ser legal, que vão deixar para uma segunda temporada. Isso é uma palhaçada sem tamanho. E assim, eu disse que é algo interessante, eu não disse que é algo bom, porque o que eles acrescentam e querem contar de próprio, que envolve principalmente o Vicious e a Julia, eu acho que é muito ruim, por alguns motivos. O primeiro deles é que o Vicious, que deveria ser o grande antagonista dentro dessa série, dessa temporada, quanto mais a gente tem do personagem, menos perigoso e menos parece que a gente tem que temer por esse personagem estar ali. Porque no final das contas, o Vicious é um cara mimado, que ele consegue as coisas por conta dele ser filho de quem ele é dentro do sindicato, e isso é tão banal pro personagem que ele perde tanta força, tanta carga antagônica,
que vira algo muito besta, pra falar a verdade, o que é muito ruim ao mesmo tempo, porque muito da história dele com a Julia envolve a questão de que a Julia tá presa num relacionamento abusivo com vícios, e aí a personagem ela fica sem agência durante 90% da série, e aí no final, no clímax, que rola um plot twist em que ela aplica meio que um golpe no Vícios pra conseguir o poder do sindicato, vem muito do nada também, porque isso, eu não sinto que isso foi construído pra chegar ali e você ser convencido de que isso aconteceu. Justamente porque a série ela não se preocupa em construir coisas de forma orgânica. Parece que às vezes acontece de maneira forçada e de maneira para trazer um plot twist totalmente descabido. Além do fato de que tanto os atores que fazem o Vícios quanto a Julia, eu acho bem fraquinhos. E aí no final, Cowboy Bebop é o que eu disse no começo do vídeo. É uma série ruim, seja quanto série própria, seja quanto uma adaptação. Ela tem problemas pela perspectiva que você estiver olhando. É uma série que parece barata de uma maneira negativa, ela parece datada de uma maneira negativa e ela parece falsa. Nada disso me convence, a história não é muito boa. E eu acho que o pior de tudo é que são pessoas, profissionais que estão fazendo essa série que não entendem conceitos básicos de linguagem audiovisual. E aí, por consequência, parece que é uma série feita por amadores. Eu sinto que desde o Rei Leão, em 2019, eu não fiquei tão decepcionado assistindo uma adaptação de algo que eu gosto tanto, que você vê o resultado, uma obra que não entende o que tornava a original tão icônica, entrega uma outra obra sem alma alguma. Se vocês gostaram da série, deixa aí nos comentários o porquê. Quero saber, ficar feliz por quem gostou da série. Se você não gostou, deixa também porque você não gostou. Se quiser deixar um joinha, eu agradeço. Assinar o canal, a bolinha tá aparecendo aqui do lado. E a gente se vê no próximo vídeo, gente.